Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que Deus nos abençoe ricamente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que Ele nos concede, de estarmos aqui na presença dEle, orando, intercedendo, clamando a Deus para que o nosso dia seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, e Deus tem falado ao meu coração nesta manhã a respeito do julgamento, que nós não podemos julgar, nem precipitadamente e nem de outra forma, porque muitas vezes nós fazemos um julgamento precipitado. Achei que era isso, me perdoe, me desculpe. Então nós nos arrependemos daquele julgamento precipitado. Mas de qualquer maneira nós não podemos julgar, porque nós não somos colocados como juízes em causa de ninguém, em situação de ninguém. Porque, queridos, muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos e vemos algumas coisas. Até tem algumas coisas erradas, até vemos algumas coisas que não condiz com a palavra de Deus, ou com aquilo que nós cremos ou acreditamos. Mas nós não conhecemos o íntimo do coração daquela pessoa. Aquilo que ela viveu, está vivendo, aquilo que ela aprendeu, a forma que ela foi ensinada, a cultura da qual ela carrega. Então nós não conhecemos, então não podemos julgar. Talvez a pessoa fala de um jeito, talvez não seja porque ela quer fazer aquilo ou falar aquilo. Então, querido, a palavra de Deus nos orienta. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 37, diz: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-vos-á a boa medida. Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos medirão, porque com a mesma medida que tiveres medido, medirão também. No livro de Mateus, no capítulo 7, fala a respeito não julgar o cisco, ou seja, não apontar o cisco que está no olho do irmão, porque pode ser que seja a sombra ou a trave, a sombra do galho grande ou do tronco que está no olho da gente. Ou seja, o que está dizendo? Aqui está nos alertando que muitas vezes nós olhamos, estamos vendo alguma coisa, mas talvez não seja um defeito que nós estamos vendo ali, talvez seja a sombra do defeito que está em nós. Aqui no livro de Lucas está dizendo, com a mesma medida seremos medidos, e com o mesmo perdão, com o mesmo benefício. Então tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim. E muitas vezes fala assim, o Senhor vai me perdoar, inclusive no julgamento, Ele vai compreender, Ele vai me perdoar. Querido, está falando aqui, hoje, no dia que nós estamos vivendo. Da mesma maneira que eu fizer para o meu irmão hoje, eu vou estar recebendo de volta. Aquilo que eu fizer de bom, aquilo que eu fizer de ruim, eu vou estar recebendo, está voltando para mim. Com o mesmo critério que eu faço o julgamento. Quantas vezes nós julgamos as pessoas? Queridos, eu já vi casos, temos acompanhado, inclusive pessoas, por falta de sabedoria, falaram algumas coisas, e a respeito de um filho dos outros, porque não sei o que, olha o filho daquele fulano, daquele ciclano, olha aquela não sei o que, porque naquele momento, o filho daquela pessoa está dando trabalho, é um momento de transição ali na juventude, aquele adolescente está rebelde por causa de alguma situação, por causa de amizades. Então aquele pai, aquela mãe está passando uma dificuldade, uma luta para como ensinar, como conduzir aquele momento. E o outro que o filho está pequenininho, ou ainda nem tem filho, então aponta, fala. Então de repente, aquele que não tem filho, tem um filho e começa a crescer. Ou aquele que tinha um filho pequeno, cresce e daqui a pouco, a mesma forma que o filho fazia para aquele casal, para aquela família, que ele estava apontando, vai fazer para ele. E muitas vezes em dobro. Então, queridos, nós não temos o direito de julgar, de apontar ninguém. Então eu quero deixar aqui um alerta para nós no dia de hoje, para que venhamos atentar para tudo aquilo que nós vemos. Se eu tenho observado, visto alguma coisa errada, então eu tenho que orar. Se Deus me deu a condição de ver, porque eu estou discernindo o certo e o errado.
não é para me julgar, é para me orar, para me interceder. Se eu tenho a possibilidade de ajudar através da palavra de Deus, se Deus me colocou como ministro, como pastor, como profeta, como diácono, como um líder, como um homem, como uma mulher de Deus, que eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma direção de Deus, que eu tenho uma graça de Deus para dar uma palavra segundo a direção do Espírito Santo, então aí eu vou ajudar. Caso contrário, eu vou orar, eu vou interceder, mas nunca acusar, nunca apontar. Se eu posso fazer o bem, pode vir aqui com a mesma medida, com a mesma gratidão, com a mesma bondade que eu exercer, com a mesma quantidade que eu der, que eu suprir, eu também serei suprido. Então, queridos, eu tenho que sempre fazer o bem, sempre ajudar, sempre compartilhar, sempre ser uma pessoa justa, correta, digna, porque isso tudo voltará para mim. Mas quando eu fizer julgamento precipitado, quando eu apontar, quando eu acusar, isso também voltará para mim. Porque tudo aquilo que eu falar do meu irmão, da minha irmã, tudo aquilo que eu declarar contrário à vida dos outros, eu acusar a vida dos outros, vai voltar para mim. É a lei da semeadura, é a regra. Deus está dizendo aqui: não julguei para que não sejais julgado. Não é ele que vai julgar depois, claro que tem o julgamento de Deus, porém está dizendo aqui, com o mesmo critério que eu fizer nos dias de hoje, amanhã vai acontecer comigo. Então eu preciso me atentar para a instrução de Deus, para que eu seja ricamente abençoado em tudo, para que eu não venha sofrer nenhum dano, mas que eu venha ser um canal de bênção, aquele que vai ajudar, aquele que vai realmente apontar o caminho. Amém? Mas não julgar. Por isso eu deixo esta reflexão no teu coração. Foi o que Deus falou no meu coração, meditando a palavra de Deus. E muitas vezes nós olhamos para uma situação e achamos que é aquilo, mas nós não conhecemos o que está por detrás, o que está acontecendo no coração daquela pessoa, o que ela está vivendo, o que ela viveu, o porquê daquela marca, o porquê daquele ódio, o porquê daquela angústia, o porquê daquela dor, o porquê daquele gesto, daquela atitude. Talvez ela está precisando de ajuda. Então, nós não estamos aqui para julgar, mas para ajudar. Amém? Vamos orar então. Quero te abençoar nesse final de semana, não esquecendo que amanhã, domingo, temos culto às 9 da manhã, na IEG, no São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Você que puder estar conosco presente, se esforce. 9 da manhã. Será um culto profético do qual Deus está falando realmente através do profeta. E ali a cada dia Deus tem acrescentado algo sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que ali se achegam. Claro, se você mora longe, não tem como ir até lá. É um pouco distante, mas vale a pena. Mas se você não pode, esteja acompanhando online, canal oficial do Profeta, da Igreja IEG no São Paulo, ou canal do Profeta que você já conhece. Então não perca, amém? E Deus vai falar no teu coração, pode ter certeza disso. E também amanhã eu vou estar aqui, orando, intercedendo, clamando a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus. Não esqueça da sua curtida, do seu like, de compartilhar também. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam alertadas, para que elas não venham ser juízes em causa de ninguém, mas que elas venham ser bênção na vida das pessoas. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, te inscreve, para que eu possa estar aqui orando, intercedendo pela tua vida. Eu estou aqui todas as manhãs, enquanto Deus permitir, orando, intercedendo, clamando a Deus por cada família aqui representada. Amém? Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus a nossa vida, o nosso final de semana, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, e vamos estar intercedendo pelo povo do Rio Grande do Sul, para aquela região. E ali, infelizmente, é o início, né, das chuvas, é o início das águas, e já aconteceu tantas situações contrárias, tanto sofrimento já ali com as primeiras chuvas. Então vamos orar para que isso não se repita e que venha ser mudado, ser transformado ali o tempo, a estação naquela região. E a nossa oração tem efeito, porque a Bíblia diz que pode ir muito com efeito a oração do justo. E nós somos justificados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus.
E a nossa oração tem poder. E quando a igreja ora, os céus se abrem e haverá grande bonança naquele lugar. Amém? Vamos orar para que a graça e o favor de Deus nos acompanhem no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua gloriosa presença, oramos e clamamos a Ti nesta manhã. Pai, como o Senhor tem falado ao nosso coração a respeito do julgamento precipitado, da avaliação incorreta que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais e avaliamos de acordo com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós vemos, porque nós cremos de uma maneira, estamos com o coração de uma forma, não conhecemos a situação que cerca aquela pessoa ou aquelas circunstâncias, e muitas vezes fazemos um julgamento precipitado e trazemos julgamento, juízo para nós. Por isso nós clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua ajuda, pela Tua graça e pelo Teu favor, para que não venhamos ser julgados nem condenados, mas que venhamos, Pai, apenas olhar e ver a necessidade de cada situação, de cada pessoa, para que, como intercessores, como, Pai, pessoas que possam realmente ajudar, auxiliando até mesmo num conselho, numa oração, numa ajuda, Pai, como o Senhor diz, com a mesma medida que nós ajudarmos, também seremos abençoados. Por isso, Pai, que nós possamos ser generosos em tudo, aonde estivermos. Por isso, Pai, não podemos julgar uma pessoa que está ali pedindo esmola na rua. Muitas vezes, Pai, não sabemos o que a levou, qual tipo de situação a levou, arrastou ela naquela sarjeta. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nós tenhamos um coração, assim como o Senhor tem nos ensinado, tem transformado os nossos corações, para que tenhamos amor para dar, amor para avaliar o coração, as vidas das pessoas. Por isso, Pai, nos ajuda nesses dias, para que não sejamos, Pai, precipitados em julgamento, em palavras, em atitudes, mas que venhamos ter um coração transformado segundo a Tua bondade. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está junto comigo nesta oração. Cada casa, cada família aqui sendo representada, Pai, porque carece da Tua graça, carece do Teu favor. E a nossa oração nesse final de semana, Pai, que o Senhor dê um dia de bênção, de prosperidade, de alegria, de paz. Que esse final de semana seja um final de semana de comunhão, de realmente alegria nesta casa, neste lar. Tira, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a perturbação, tudo aquilo que, Pai, é contrário à Tua palavra. Pai, que toda miséria caia por terra, que todo espírito de contrariedade, de sofrimento, de angústia, dor, seja lançado por terra, que a alegria, que a paz, que a graça, que o favor do Senhor se manifeste de tal maneira sobre cada família aqui representada, para que o favor do Senhor se mova, para que o milagre do Senhor se manifeste, Pai, segundo o pedido, segundo o clamor de cada pessoa que está junto comigo neste momento em oração. Senhor, eu não sei a causa que o Teu filho, que a Tua filha precisa de mudança, precisa de um milagre no dia de hoje, mas o Senhor conhece. O Senhor já está nesta causa. Por isso, estenda agora as Tuas mãos para mudar, segundo o propósito do Teu coração. Que a Tua boa e misericórdia, Pai, vontade se manifeste nesta hora, nesta causa, Pai, mudando, transformando segundo o propósito do Teu coração. Por isso, Pai, estenda agora a Tua mão e muda segundo o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, oramos também ali pelo Rio Grande do Sul. Clamamos, Pai, para que a Tua intervenção venha de tal maneira sobre aquela região. Senhor, que aquele estado que seja mudado, seja transformado, Pai, segundo o propósito do Teu coração. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem o melhor para cada filho e cada filha do Senhor. Sabemos, Pai, que a natureza se manifesta, se move de acordo com aquilo que foi programado, Pai, mas nós oramos como igreja e nós declaramos, Pai, que toda a tempestade, Pai, sabemos que é um tempo chuvoso, que se inicia os tempos das águas naquela região, mas nós clamamos, Pai, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação na estação deste ano, para que haja bonança, para que haja liberação, Pai, de toda tempestade, de todo sofrimento, de todo deslizamento, Pai, de todas aquelas placas, Pai, que muitas vezes começam a deslizar e ali desmoronamento, causando sofrimento, angústia, dores. Pai, nós estendemos as nossas mãos para que cesse todo esse sofrimento, para que eles possam, Deus, voltar realmente à sua vida, Pai,
sustenta aqueles que perderam, Pai, as suas casas, os seus bens. Sustenta, Pai, abre as portas, abençoa, Pai. Supre, Senhor, sustenta cada um. Pai, toca no coração também. Conforta o coração daquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Que a tua misericórdia possa alcançar, Pai, este povo, que também faz parte da nossa família. Por isso nós nos unimos em fé, unimos em oração em favor deste povo, Pai. Que a tua misericórdia possa alcançar aquela região neste momento. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que haverá uma grande mudança, uma grande transformação, para que aquele lugar possa prosperar segundo o propósito do teu coração. Por isso nós repreendemos tudo aquilo que é contrariedade, repreendemos, Pai, toda tempestade, toda força contrária, Pai, que muitas vezes vem contra aquela região. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que a bênção do Senhor repouse sobre aquele povo, em nome de Jesus. Senhor, também nós oramos para que haja paz em Jerusalém, para que Israel possa realmente ser, Pai, tocada por Ti, guardada, sustentada pelo Senhor, para que haja paz em Jerusalém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda também a nossa nação, oramos, intercedemos pela nossa nação, Pai, para que a Tua misericórdia possa alcançar cada família, cada filho, cada filha do Senhor, para que a Tua misericórdia, Pai, possa se estender em cada lar. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã e glorificamos o Teu nome, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui, podendo clamar ao Senhor, podendo realmente, Pai, na Tua presença, declarar a paz, a graça e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nos leva no dia de hoje, Pai, debaixo de segurança, de proteção, de cuidado, de livramento, de sustento, para que o nosso dia seja ricamente abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente neste final de semana, com paz e prosperidade, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.